Essa semana que passou, meus queridos, eu estava numa outra cidade vizinha aqui, e eu estava falando de Deus para uma pessoa que era um tanto mais velha que eu, idosa. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Falei: fulano, várias vezes eu já falei de Deus para você. E convenhamos que o Senhor já tem... Você tem uma certa idade, você tem menos tempo de vida, né? Porque você já tem 70 anos, ele tinha 70 anos. Então o cara não vai viver mais o dobro, né? Então a probabilidade do fim da vida dele chegar é mais lógica, não é? Vai viver mais 20, 30 anos, se assim Deus permitir, né? E ele falou: é verdade. Eu falei: o que você acha? Qual que é a tua decisão, assim, referente a Deus? Você já pensou em entregar a sua vida a Jesus? Eu, quando estou falando de Jesus para uma pessoa, queridos, eu já vou reto ao assunto. Eu já vou falando da salvação, da vida eterna. E ele me falou assim, é uma pessoa muito complexa, assim, muito complicada de você falar de Deus para ela. Mas eu continuo insistindo. E ela falou assim: quando chegar lá no final, a gente vê. E aí, para você que está falando de Jesus para uma pessoa, você leva como se fosse uma patada, né? Um negócio de, quando chegar no final a gente vê. Não deu nem oportunidade de eu falar, mas é que faltava versículo nessa hora, sabe? A gente fica meio perdido, né? Mas mesmo assim eu não desisto, porque essas pessoas que não querem ouvir, ou até ouvem, mas não deixam chegar até o coração, eu não vou deixar de falar, né? E aí, a gente fica até meio triste, né? Eu particularmente fico meio triste. Não porque a palavra não tem poder, a palavra tem poder. Eu fico triste porque a pessoa não está com os ouvidos abertos para ouvir a palavra e crer com o coração, né? Para ser salvo. Mas também tem outras pessoas que, quando a gente vai falar de Jesus, elas já aceitam melhor. Eu lembro uma vez que eu estava eu e minha esposa no Brasão, mercado aqui na nossa cidade, que vocês conhecem, e ela ficou no carro e eu fui mandar fazer uma pizza, né? Coisa normal do nosso dia a dia, né? Acho que isso era uma quinta-feira. Falei: vamos comer uma pizza hoje, perfeito. Vamos lá no Brasão e tal. Aí eu subi e eu confesso que algumas coisas até eu não gosto muito dali, em algumas coisas ali. Mas enfim, que eu fui ser atendido por uma menina e ela me atendeu tão bem que eu fiquei constrangido. Já era passado das 6 horas, eu acho que já estava findando o horário do trabalho dela. Porque os lugares onde ela estava de fazer a pizza ali, o morango, ou pizza salgado, pizza doce, já estavam com aquele isofilme, eu acho que é. E aí eu entendi que ela já tinha feito todas as pizzas, ela não ia mais fazer. Ou outra pessoa ia vir substituir ela. E por que ela me atendeu muito bem? Ela falou assim: olha só, eu tenho essa massa, eu tenho essa daqui, eu tenho esse tamanho, e eu fiquei assim espantado, porque não é normal. Era uma pessoa extraordinária no trabalho dela. E naquilo eu perguntei o nome dela, porque eu fiquei surpreso, falei: mas não é normal aqui, inclusive aqui, não é normal. Aí eu peguei e pedi o nome dela. O nome dela era Mona Lisa. Mona Lisa. E aí me chamou mais atenção. Falei: tá, então você está me servindo bem, teu nome é diferente, então agora vai vir a pegada, né? Eu falei assim: e você conhece Jesus? Ela me olhou, ela falou: eu acho que eu conheço, né? A Deus e tal. Falei: e você sabia que Ele morreu por você? Dela: já ouvi falar. Você crê que se você fazer uma oração comigo aqui, a Bíblia diz: se você crer e for batizado, você será salvo. Ela: sério? Eu falei: sério. Você pode fazer uma oração comigo aqui e Jesus pode visitar o teu coração. E naquilo, a pizza já, não sei para que lado que estava a pizza, ela falou: eu quero. E eu comecei a orar ali mesmo. Falei: aqui mesmo. É aí mesmo. Mas você tem que vir numa igreja? Tem que vir, amém. Mas lá fora também pode acontecer. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, como o Bramati falou, é orar sem cessar, em qualquer momento, em qualquer lugar. A presença do Senhor, ela não está somente aqui, ela está em qualquer lugar, basta
eu, você, manifestar ela no lugar. E aí a gente começou a orar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, e tá, renuncio Satanás e seus demônios, peço para que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E ali ela começou a chorar, sabe, e foi tão emocionante. Aí eu tirei uma foto com ela, eu tenho uma foto até hoje com ela aqui. Dentre outras pessoas, querido, que entregam suas vidas para Jesus, eu tenho também uma outra foto, um negócio de bicicleta aí que eu fui, e o cara também estava me atendendo diferente, eu sinto no momento, eu acabo falando, e ele também entregou a vida para Jesus, e é uma coisa tão extraordinária, que a pessoa começa a chorar, porque não sou eu que estou convencendo com as minhas simples palavras, é o Espírito Santo que está habitando no coração da pessoa, e está mudando o destino dela, é a palavra de Deus que tem poder, é ou não é? Então, existem essas duas pessoas, né? Umas têm um coração duro e não recebem a palavra. Já outras têm um coração tranquilo, estão ali esperando, sedentas por uma palavra. Imagine se eu estivesse com o meu coração, ou com a vontade só às 6 horas, cansado. Eu vou comer uma pizza aqui, se exploda o nome dessa menina, se exploda quem que ela é. Às vezes o nosso pensamento é esse. Mas eu fui ali e falei de Jesus, e glória a Deus. Dentre tantas, quem me conhece, que anda comigo, sabe. Dentre tantas, não é um exemplo só, é vários. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O tema da minha mensagem é a beira do caminho. Por exemplo, para já resumir um pouquinho aqui, este homem que eu falei de Jesus, que estava com certa idade, né? Ele está à beira do caminho. E eu vou explicar para vocês. Vamos ler em Marcos 4, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 2. Se Deus assim permitir, vai ter ali, tá certo. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Quem que estava ensinando? Jesus. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. 8, vamos ficar até o 8, tá? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? É linda essa passagem, né? É uma parábola. O Senhor Jesus, em muitos dos lugares, Ele ensinava por meio de parábolas. Porque os discípulos, nós aqui, entendemos. Nós já entendemos o que é isso aqui. Já ficou simples. Mas tem as pessoas que estão lá no mundo que ele precisava ensinar com parábolas, porque eles não entendiam. Uma parábola, ela é um paralelo com o que está na terra, no terreno aqui, na nossa visão aqui, com o céu. Isso significa uma parábola. Então, 4 solos, 4 situações diferentes, e olha só, o Senhor também diz que, no Marcos 4,11, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, o que eu acabei de falar. Os de fora tinham que ensinar por meio de palavras, mas a nós os mistérios do reino de Deus. Mas que mistérios são esses? Né? Que mistérios são esses? Os mistérios, queridos, é a riqueza da palavra, é o que está lá nos céus, que está lá em Deus, que está em Cristo Jesus, e Ele revela em nossas vidas. O Espírito Santo vai revelando em nossas vidas. Às vezes você está lendo a palavra de Deus lá no teu devocional, em casa, à noite, antes de dormir, de manhã cedo, qualquer horário. Aí você começa a ler aquela palavra, sabe, aquele versículo, fala: nossa, isso aqui falou comigo. É o Senhor revelando os mistérios do reino de Deus. Os mistérios, os tesouros da palavra de Deus. Me entendendo até aqui? Amém? Então, vamos lá.
o que é a semente ali naquela parábola? A semente é nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Então, para aquele senhor que eu semeei a palavra, um terreno rochoso, ou ficou até à beira do caminho, como eu disse para vocês, um coração que não vou ouvir, não quero. Lá no final da vida, fazia uma semana que, na verdade uma semana e uns 3 dias que eu tinha um colega, porque acabou falecendo, e ele faleceu há 2 semanas atrás, numa terça-feira, um acidente de moto. Esse meu amigo, ele tinha um terreno, um coração rochoso, complicado. E eu já a conhecia há 20 anos, para mais. Com 14, 15 anos eu a conhecia. Eu tinha um apelido com ele, que era, não se escandalizem, tá? Não se escandalizem, mas o meu apelido com ele era crente do diabo. Crente do diabo. Então imagina, esse amigo era treva mesmo, né? Só que, mesmo ele falando que eu era o crente do diabo, eu falava para ele assim, eu posso até ser o crente do diabo que você fala aí, mas eu sirvo a Deus. Eu não sirvo a Satanás, eu sirvo a Deus. E isso, por muitos anos, me incomodava, ele mais os amigos onde eu trabalhava, por isso que eu o conheci. E eu sempre falando de Jesus, falando, fulano, Jesus, crente, não sei o quê. Tudo bem, a palavra, ela nunca volta vazia. Eu tenho certeza que uma hora esse terreno rochoso vai amolecer, né? Que é o Espírito Santo que vai amolecer. E em um certo momento, depois que eu iniciei o clã, uma direção até do pastor Lucas Torres, juntamente com Mateus, depois Bramati, o Ricardo Kozer, eu vinha convidando ele para participar do clã. E ele falou, eu vou. Falei, tá de brincadeira, né? Ele está me armando. E com certeza ele vai vir com alguma sacanagem. E aí, nisso, falei, então tá, eu vou te convidar no dia. Chegou um dia lá, não vai dar. Eu falei, eu sabia, cara, né? Mas vou continuar. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª vez, ele acabou aparecendo lá. Falei assim, fulano, não vou mencionar o nome dele aqui, mas eu falei o seguinte para ele. Falei, fulano, se você entrar aqui no clã e fazer alguma malandragem aí, eu vou te tirar de dentro do clã. Falei isso porque eu tenho uma certa intimidade com ele, senão não falaria. Falei, eu te conheço, né, totalmente aí, né, só não consigo sondar o coração, mas quase, porque o Espírito Santo vai revelando, né, um dom de discernimento. E aí, beleza, ele entrou e a aparência dele naquele momento era uma aparência meio, sabe, negócio triste, né, falei, caramba, por que meu amigo está assim, né, beleza, entramos. Naquilo tivemos o clã abençoado, né, Bramati? E às vezes, a gente falando desse colega, tem pessoas que a gente conhece com tanta proximidade, com tanta intimidade, que passa um filme na minha cabeça. Tantas vezes que eu falei de Jesus para ele, e ele nunca deu bola. E aí, fica até meio distante vocês conseguirem imaginar tudo isso. Até que chegou um momento que do clã lá, eu falei, eu não posso perder a oportunidade de fazer um apelo. Talvez até os meninos do clã ali nem entenderam muito. E o objetivo do clã nem é esse. Nós temos uma metodologia, algo que funciona perfeitamente, né? Não era para ser isso. Mas o Espírito Santo, ele é o mesmo que está aqui, dando direção na hora do culto, quanto lá no clã, quanto lá na igreja, quanto lá no mercado. É Ele que vai conduzindo nossas vidas. Ele que vai nos dando a direção. Ele que plantou uma semente dentro do teu coração, Ele vai regando, vai te informando o que você deve fazer ou não. E naquele momento eu tive a oportunidade de fazer o apelo. E eu olhei para ele e eu falei assim, você quer mesmo? Você também quer? Algumas pessoas falam, eu quero e tal, né? Até quem já é crente fala, eu também quero. Todo dia eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu lembro que os olhos dele estavam em lágrimas, eu perguntei, mas você quer mesmo, né? Eu até meio rude, né? Porque eu conhecia a peça. Aí ele falou, eu
estou cuspindo aqui, gente, me perdoe, deixa eu tomar mais um pouco de água. Ele falou, se eu estou aqui é porque eu preciso. E aí eu falei, eita, agora... Olha só, eu entendi uma coisa. Você que é luz do mundo e sal da terra, você que tem a palavra, a semente do Senhor dentro de você, o tesouro, você, está dentro de você, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Você pode ser zombado, você podem falar em mal a vida inteira de você. Mas em um momento de dificuldade, a primeira pessoa que o teu colega de trabalho, teu amigo, teu irmão vai lembrar, vai ser de você, crente. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus. Você cheio do Espírito Santo, ele vai, não, mas tem um cara lá que sempre me falava de Deus, eu vou ter que ir para aquele cara. E naquele momento, queridos, nós oramos e tal, eu esqueci até de tirar foto aquele dia do clã, que eu sempre, depois do culto do clã, né, tiro foto, esqueci, fiquei meio atordoado, falei, meu Deus, entregou a vida para Jesus. Eu creio que se você confessar como Cristo, que é o teu único e suficiente Salvador, você será salvo. Passou alguns dias, infelizmente, ele veio a falecer num acidente de moto. Uma coisa boba. Desviou de um caminhão e acabou caindo, batendo o pescoço. E triste, né? Muito triste. Eu também fui lá no velório, me entristeci demais. Eu até tive a oportunidade de falar para o sobrinho dele, que também não acredita muito em Deus. E quando eu falei que ele foi no meu clã, ele falou, mentira. Falou, foi sim, eu tenho a conversa. Mostrei a conversa e não acredito. Sério? E aí eu falei, e ele entregou a vida para Jesus, ele começou a chorar. É o Espírito Santo que vai convencendo. Agora, mas ele não foi todo domingo na igreja. Ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é religião. Jesus, ele foi rasgado o véu e ele te deu livre acesso. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, uma nova vida ele teve. Os planos do Senhor, eu não sei definir. Eu não posso dizer, na tua vida vai ser assim, assim, assim. O Senhor tem planos para a tua vida. Talvez ele não desfrutou aqui na terra as bênçãos que o Senhor podia fornecer para ele. Mas eu tenho certeza que aonde ele está agora, mediante a vida que ele entregou para Jesus e foi sincero, ele está num lugar abençoado. 2 solos, queridos, amém? Um aceita e outro não aceita. E para nós entendermos um pouco mais o que é ficar à beira do caminho, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Vamos lá novamente, vamos ler a palavra de Deus, que vocês não entenderam o que eu falo aqui, vocês entendem a palavra, está show de bola. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha só, existia um cego chamado, na verdade o nome dele não tem aqui, ele é Bartimeu. Bar significa filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava em Jericó, e olha só, a Bíblia fala aqui que eles estavam juntamente com os seus espíritos numa multidão, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, perfeito. Eles estavam na saída. Jericó naquela época tinha 2 portas, uma de saída e uma de entrada, ou uma de entrada, uma de saída. Independente do horário, pessoas entravam e saíam pela mesma porta, tranquilo. Jesus, ele entrou por uma, e eu acredito que o cego possivelmente estava neste mesmo lugar, no mesmo lugar. Jesus pode ter entrado por uma porta, das 2, entrado por uma e saído pela mesma. E o cego ali, o Bartimeu. Olha só, vamos lá. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fica aí, pode ficar ali. Perfeito. O cego Bartimeu, ele gritou filho de Davi, porque ele não se tornou, ele não era cego desde a nascença, ele se tornou cego. Então, lá no início da vida dele, ele frequentava o templo, ele sabia quem era Davi,
ele reconhecia Jesus, ele ouviu falar de Jesus também, nesta época que Jesus começou o seu ministério. 2 momentos diferentes. Vocês estão me entendendo? Perfeito. E quando ele gritava filho de Davi, ele vinha reconhecendo quem que era Jesus. Por que filho de Davi? Porque ele conhecia as histórias de Davi, ele sabia que Davi cuidava das ovelhas, que Davi era manso, era misericordioso, era bondoso, Davi fazia com excelência o seu trabalho. Então ele gritou, filho de Davi. Na nossa caminhada com Deus, nós temos que reconhecer quem que Jesus é. Aqui o Bartimeu, em Jericó, reconheceu. Passando um pouco para frente, vamos lá, no 47. E muitos o repreenderam eu estou lendo, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar. É no 48, querido. Perfeito, obrigado. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Até aí, perfeito, volta ali. Olha só, nesse momento que Jesus manda chamar o cego, você analise comigo. Imagine que existia uma distância ali de uns 10 metros. Jesus poderia ou não poderia ir até o cego? Poderia. E você sabe por que ele não foi? Alguém tenta chutar aí? Ele não foi por um único motivo. Porque ele estava à beira do caminho. Jesus sabia que se ele fosse semear a palavra na beira do caminho, ia vir Satanás, as aves dos céus, Satanás, iam roubar essa semente. Cada detalhe na Bíblia tem um significado. Na beira do caminho não é o melhor lugar. Só que o cara era cego, né? Eu acho que um cego, ele tem uma certa noção, um pouco de espaço. Eu acredito nisso. Então, quando as pessoas que estavam junto, os discípulos que estavam junto de Jesus, falaram para ele, levanta-te, né? Você pega e vem que Jesus está te chamando. E olha só, naquele mesmo momento, eu fico imaginando assim, a multidão de pessoas que estavam em sua volta. É mais ou menos, a gente está numa época política, você percebe que tem o futuro candidato à presidência, ou o presidente, e tem muitas pessoas em volta. Eu acredito fielmente que era semelhantíssimo. Muitas pessoas tentando falar com Jesus, muitas pessoas encostando em Jesus, muitas pessoas ali, às vezes, só se interessando pelo que Jesus tinha, né? Pois bem, até o Bartimeu, na porta do templo, para vocês entenderem por que eles ficavam na porta do templo, que é importante mencionar, é que Jericó era uma cidade onde existia muito comércio, então as pessoas iam ali comprar e tal, faziam um comércio natural. E quando eles entravam pela porta, ficavam ali os cegos, mendigos e tudo mais, os coxos, e eles sempre pediam esmola. Mas perceba que, na entrada, as pessoas pedem esmola, e daí os comerciantes têm o dinheiro, ainda não gastaram, eles pegam e dão as suas ofertas, suas esmolas ali para os mendigos, cegos, coxos. Mas o interessante é que Jesus, ele estava saindo, e eu também aprendo uma coisa com isso. Na entrada, as pessoas queriam saber, o interesse, ou por Jesus, ou pelos discípulos, ou por quem entrasse, estavam interessados pelo dinheiro do povo. Na saída, eles já sabiam, os caras não têm mais dinheiro, eles já gastaram tudo aqui. Aí o que eles queriam na saída? Não queriam nada. Só que o Bartimeu era um cara inteligente. Ele falou, eu vou esperar na saída aqui, porque eu sei que na saída eu não estou interessado na prata ou no ouro que ele tem. Eu estou interessado em quem ele é. Por isso que ele falou, filho de Davi. Olha que lindo isso. Pessoas tentavam falar no meio daquela multidão, igual eu falei o exemplo do presidente. Fique quieto,
você não vai conseguir, você está aí há quantos anos? Ficavam falando palavras malditas para ele. E aí ele falou, não, eu vou gritar mais alto. Na nossa vida cristã, queridos, às vezes, as pessoas podem estar como o primeiro solo lá que eu falei para vocês. Não quero saber de Jesus. Lá no final eu vou ver o que eu vou fazer. E aí eu posso desanimar. Então é verdade. Poxa, eu acho que eu não vou falar mais de Jesus. Imagina eu desanimar. Não, eu vou permanecer, eu vou continuar. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa para que lado que está indo o mundo. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar reconhecendo quem Ele é. Ele é o filho de Davi. Vamos lá, eu parei no 49. Chamaram então, tá, beleza? Vamos, meu Deus do céu, vamos lá. Sabe, queridos, tem pessoas que quando pessoas estão armando ciladas para nós na beira do caminho, e a gente precisa sair dali. Tem um Salmo 140, verso 5, diz assim, não precisa nem abrir ali. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. À beira do caminho, queridos, existem armadilhas, é perigoso. À beira do caminho há pessoas que são espectadores, são pessoas duras do coração, não querem saber de Jesus. Vamos para o versículo 50 dessa parábola. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde Jesus estava. Que ele perguntou, quem que perguntou? Jesus, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então, entendam que ele já tinha visão antigamente, ele perdeu no meio do caminho. Isso é importante saber. Então Jesus disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. 3 atitudes de Bartimeu aqui, que é a minha segunda parte aqui, já iniciando para o fim. 3 atitudes de Bartimeu que mudaram totalmente a sua vida. A primeira, ele lançou de si a capa. Imagine só, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Queridos, a capa, ela representa às vezes algum pecado na beira do caminho. Coisas que nos deixam confortável. Tem coisas que nós não queremos largar, é essa capa. Essa capa que fica nos aprisionando, a gente fica ali como se fosse o nosso mascotinho, né? Eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo. Mas entenda, querido, hoje Jesus está te chamando, Ele está pedindo para você, vem até aqui, e as coisas podem mudar. Se é alguma prática pecaminosa, se é algo que você sabe que essa capa aqui, eu não quero mais essa capa, larga, deixa esse lixo para trás. Às vezes é a bebida, às vezes é algum vício, alguma droga, larga essa capa. Muitos de nós temos acho que até a maioria, tem um trauma de infância, e a gente fica a vida inteira, é porque eu sofri isso, pastor, é porque eu não consigo perdoar. Querido, perdoe, larga para trás esse lixo, essas coisas estão te amarrando, estão te deixando na beira do caminho. Aí tem palavras que chegam até o teu coração, que elas não permanecem. Por quê? Porque você está à beira do caminho. Vem Satanás e tira de dentro do teu coração. Você até tenta, mas por causa da capa, que você está sendo protegido pela capa, essa coisa ruim, se a capa fosse boa, ele teria pegado a capa e indo até Jesus. Entenda o sentido da palavra. Tem detalhes na palavra de Deus que a gente tem que prestar atenção. Então é largar a capa, pecado, sei lá, essa desgraça, esses passados, essas coisas que te traumatizam. Eu tive muito disso, gente. Algumas pessoas conhecem minha história, de ter uma família totalmente destruída. Pai e mãe, sabe, o relacionamento do meu pai tentou 18 anos com a minha mãe e nunca dava certo.
traição, bebida, um caos. Era 13 anos de idade, eu já não tinha minha mãe, já fazia uns 3, 4 anos, que eu comecei a morar sozinho lá, eu chamava de paiol, para vocês terem uma ideia. E tenho orgulho de falar isso, porque eu sei de onde que eu saí. E ali encontrei o Senhor e Ele me sustenta até hoje. Mas aqueles traumas que era a falta de pai, de mãe, eu falei, não, mas o meu Deus, Ele é mais, Ele é meu Senhor, Ele é meu Pai. Até que Ele me deu uma palavra, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu que te sustento pela destra da minha justiça. É Ele que vai te sustentar. Imagina eu pegar essa semente que Ele colocou no meu coração e falar assim, mais um versículo, sei lá, isso aqui nem serve muito para mim, mas eu acreditei na palavra, eu larguei a capa. Traumas de infância, eu larguei a capa. Eu não vou ficar escondido nesses pecados, nessas coisas que tanto me machucaram. Eu quero ter uma vida transformada em Cristo Jesus. E está sendo, dia após dia está sendo. Hoje eu tenho 34 anos. Dos 13 para cá, meus queridos, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Larguem a capa, queridos. Outra atitude, a segunda, ele levantou-se de um salto. Às vezes, quando a gente recebe uma palavra, a gente pensa, tá bom, vou continuar do mesmo jeito. Nós temos que ter um reflexo baseado nisso, sabe? Uma atitude de pegar e levantar mesmo com um salto. Ele não era coxo, ele era só cego. Ele sabia ficar de pé. Então ele pegou e saltou, não, cadê? Onde que ele está? Ele me ouviu. Eu vou até ele. Ele deu um salto. Ficar em pé, queridos, é uma posição de honra. Olha só o que aconteceu com Daniel, no capítulo 10, versículo 11, para entender o que é ficar de pé. Um anjo foi falar a Daniel, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Um anjo entregando umas palavras para Daniel, palavras de Deus. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé. Tremendo, né? Tá parecendo uma vara verde, né? Mas ele ficou em pé. Tem coisas na nossa vida cristã que a gente precisa ficar em pé. Está difícil, eu vou ficar em posição. Você normalmente, você recebe um presente sentado. Vou te dar um presente aqui. Tá bom, obrigado. Não, você falou, que bom, um presente, um abraço. Vamos fazer igual eu já fiz uma vez com a minha esposa. Ela foi, imagine, né? Vocês me entenderam lá. 13 anos, passei muitos anos sem pai e sem mãe, até que eu entendi a paternidade do Senhor, foi resolvido, graças a Deus, mas eu não sabia comemorar aniversários, né? Essas datas comemorativas, Natal, virada de ano, porque eu passava sozinho, não tinha porquê. Meu coração ficou duro para essas coisas. Aí ela fez uma surpresa, né, amor? Ela gosta muito de comemorar, e hoje eu nem me meto mais, porque eu prefiro ter paz do que razão, né? Aí, eu tive a experiência que ela pegou de manhã cedo, não sei o que, a idade, os balão, e eu, beleza, né, valeu. Cara, eu acabei com ela, eu quase que acabei com o casamento também, né? Porque imagina, eu estava com meu coração duro, né? Em vez de eu ficar de pé, que lindo, amor, obrigado, né? Eu falei, isso aí é perda de tempo. Por quê? Porque eu estava ferido. Mas ela foi usada por Deus para curar isso dentro do meu coração. Às vezes, querido, a pessoa que tem a palavra de Deus, a semente de Deus dentro do seu coração, ela está dentro da tua casa, né? Ela é um colega de trabalho, ou às vezes, você pode ser essa pessoa que está levando a semente. E vai trazer transformação na vida das pessoas, vai trazer uma cura. Um outro momento que eu em pé, o pastor Daniel, ele me curou um trauma, estou falando isso, ele nem sabe direito, ele curou um trauma dentro de mim, porque eu tinha como é que é aquele, eu já nem lembro do trauma, né? Eu não lembro da palavra do trauma, mas é complexo de inferioridade, é isso aí. Sabe o que é isso? É horrível.
horrível. Você chega num lugar, você se sente menor que todo mundo. Eu chegava num restaurante, tinha vergonha. E olha, desde os meus 13 anos, sempre comendo em restaurante. E eu chegava e ficava lá escondido. Não, eu não estou aqui. Cara, que meu dinheiro e o dinheiro de qualquer fulano ali era o mesmo. E eu ficava com vergonha. Nos lugares eu ficava com vergonha. Pessoas às vezes famosas que vinham para a minha cidade lá, eu tinha vergonha de conhecer. Tinha convite e tinha vergonha de ir. Complexo de inferioridade. Até que o primeiro clã que eu fui, clandestino com o pastor Daniel, estava o pastor Lucas Pacheco, o pastor Lucas Torres. O pastor Daniel, aquele jeitão dele, né? Deixa eu até tomar uma água para contar isso aqui. Que o pastor Daniel pegou e, aquele jeitão dele, quem conhece é uma graça. Ele falou assim, quando eu entro no lugar, independente de quem que está junto lá, eu chego chegando. Eu acho bonito que aquele casaquinho dele, ele vai voando para trás assim, ele vai caminhando assim, e ele chega chegando mesmo. Daí ele contou uma história, porque assim, porque o cacique lá dos índios, ele fala que o pajé, sei lá, ele vai chegando vai chegar o cara que vai curar tudo os índios arada lá, né, que estão doentes, né, na aldeia, é isso aí, obrigado amor. Aí, pelo fato do pajé estar chegando, a criança que ele vai ali fazer, sei lá o que ele vai fazer, orar, né, Deus queira, né, ele vai orar ali, por exemplo, estou dando um exemplo para vocês. A criança que estava com uma dor de dente, uma dor de cabeça, sei lá, ela já tem que ficar boa. Por quê? Porque o pajé chegou. Então ele chegava chegando, independente da situação, né? E aí ele foi falando aquelas coisas, e eu já admirava ele, e comecei a admirar mais ainda. Aí ele falou, eu não fico com vergonha de nada não, eu pego e chego mesmo. Quando eu chego, as pessoas têm que saber que chegou uma autoridade, e não pelo fato do trabalho dele, que ele também é uma autoridade, mas porque o Espírito Santo está dentro dele, a palavra do Senhor está dentro dele, a palavra de Deus está dentro de você, Jesus Cristo se revela dentro de você. Então eu comecei a mudar isso daí. Eu juro para vocês, eu era um bicho do mato. Ainda tem coisas que, né, estou melhorando. Mas essa palavra que ele me deu lá, nem tinha começado o clã, sabe? Eu sou um cara muito observador. Ele falou aquilo, eu fiquei emocionado, cara. E depois daquilo, eu chego antes. Minha esposa, minha filha para trás, eu tenho que voltar. Falo, não, minha esposa, não posso deixar eles para trás, né? Ela tem que chegar primeiro, minha filha, né? Depois eu chego. Mas por essa cura dentro de mim, às vezes as pessoas acham, está se achando. O que estão falando de você, querido? Talvez estão falando várias coisas, te sufocando, né? Mas eu tenho certeza que você, se colocando em pé, largando a capa e indo em direção ao Senhor, as coisas podem mudar na sua vida. Amém? Perguntando o que você quer que eu te faça. Ele está te perguntando. O cego respondeu, mestre, que eu posso agora a passagem, mas que fala, Jesus diz também para ir para algum lugar, e não lembro quem que falou, mas falou uma frase muito bonita, que é assim, ir para onde? Que se só tu tem palavras de vida eterna, né? Só Ele tem palavras de vida eterna, Ele não tem para onde voltar. Vai voltar para onde? Vai voltar para a beira do caminho? Falando negativo. Na beira do caminho, vão querer ficar me dando esmola, mas agora eu estou andando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A necessidade que eu tanto tinha, agora está sempre suprida em Cristo Jesus. O Senhor tem palavras a teu respeito, querido. Olha só, Salmo 1, verso 3. Olha o que Deus está falando para você, crente. Ele é como árvore, você é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Isso aqui está falando de você, de mim e de você. Quer mais o quê? O que queres que eu te faça? Salmo 91, verso 1. Ah, que palavra maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Não é na capa que nós temos que ficar escondidos, é sobre as asas do Senhor, sobre a proteção do Senhor, sabe, é sobre a sombra do Senhor.
Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais. Meu Deus, é 10% mais? Não, é infinitamente. Tudo é possível que crê. Jesus estava diante do pai do menino que estava com convulsão. É possível ele ser curado? Jesus responde, tudo é possível que crê. Você crê em Jesus? Tudo é possível que crê. O que queres que eu te faça? Olha só, queridos, mais um versículo. Isaías 61, levante-se, resplandeça porque já vem a luz, e a glória do Senhor está radiando sobre você. Eu vou ler de novo. Levante-se, resplandeça, porque já vem a luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Meu querido, fique em pé. Fique em pé, por favor. Como é linda a palavra de Deus. Ela fala com o ator presente, que é a manifestação da presença do Senhor. A luz do Senhor está brilhando sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? A glória do Senhor está raiando sobre você. Você foi chamado para mudar a realidade das pessoas. Independente do lugar, se é no mercado, se é na farmácia, se é em qualquer lugar no trabalho, você tem a palavra poderosa do Senhor. Você vai ser um agente de transformação. Tem solos, querido, que é rochoso mesmo, não vai entrar. Mas espere, com o tempo, que o Espírito Santo vai convencendo a pessoa. Vai chegar um momento que ela vai lembrar de você. Ah, tem um cara lá, tem uma menina lá, ela só fala de Jesus. Se eu estou com um problema agora, eu vou ter que ir lá. Convide para o seu clã, convide para ir na igreja, convide para vir ao culto, e vai haver transformação.